Irmãos, eu vou pedir que você olhe para o texto que está impresso no nosso boletim. Se você já está acostumado a vir à nossa igreja, não é visitante, você sabe que a gente tem tido o costume de sempre imprimir a série. Hoje eu inicio uma nova série, que na capa tem o título A Grande Comissão. E a mensagem de hoje é o fundamento da missão. Eu vou ler todo o texto de Mateus 28, de 18 a 20, mas eu só vou expor hoje o verso 18. E nos próximos 4 domingos, hoje e mais 3, eu pretendo falar sobre esse assunto de missão. Acompanhe a leitura que eu faço no texto que está impresso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A razão de eu iniciar uma série sobre missão, que eu vou terminar inclusive no final de semana em que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz aniversário. Quem é membro da Igreja Presbiteriana há algum tempo sabe que a IPB, ela sempre comemora o seu aniversário no dia 12 de agosto, porque foi o dia em que o primeiro missionário presbiteriano que chegou para iniciar um trabalho aqui, chegou no Brasil, né? Foi o dia em que ele começou a sua obra aqui no Brasil. Então o dia 12 de agosto é o dia comumente celebrado em nossa igreja como sendo o nosso aniversário. E o mês de agosto é visto como um mês de missões. Então, é interessante que nossa igreja, e eu já tenho feito isso nos últimos anos aqui na igreja, lembre de missões uma vez por ano para que esse assunto tão crucial não passe desapercebido. Nós não podemos deixar nossa veia missionária, por assim dizer. Mas quando o assunto é missões, eu percebo duas reações bem opostas. Bem opostas. Eu sei que tem aqueles que são meio apáticos, isto é, que sabe que missão faz parte da vida da igreja, mas não é assim que mexe com o seu interior, que chacoalha lá dentro. Ele fala que é importante, ele já ajudou um missionário uma vez. Teve uma vez lá atrás que ele ajudou assim. Mas não é alguma coisa que constantemente está no seu pensamento, nos seus planos. E o outro oposto são aqueles empolgados. Os empolgados que gostariam que todos os outros fossem empolgados como eles. Mas se frustram, dizendo assim: pastor, essa igreja aqui está morta, não é possível, pastor. A pessoa não fala em missão. Fala de missões, missões, missões. E os empolgados são, a empolgação deles muitas vezes é admirável, mas eu não quero nessa mensagem, nessa introdução, falar que a primeira turma é ruim e a segunda turma é exemplar. Na verdade, eu queria demonstrar como, às vezes, um entendimento errado, doentio de missão, faz com que os apáticos apresentem desculpas esfarrapadas, desculpas que não colam, e os empolgados têm uma motivação que não é boa, porque é efêmera, passageira. Eu quero mostrar como uma visão correta de missão corrige em ambos os lados. Tanto os apaixonados por missões, quanto aqueles que não são lá tão empolgados com elas. Mas eu vou começar com os não empolgados, vamos começar com os apáticos. Não é? De quem eu estou falando? Eu estou falando de pessoas que muitas vezes nem se apercebem de que receberam uma missão. Isto é, tão focado nos seus sonhos, nas suas preocupações diárias, que mal se perguntam por que estão aqui, o que estão fazendo aqui nesse mundo. Que fique claro que eu não estou falando de gente que não conhece a Cristo, eu estou falando de cristãos que têm preocupação com várias outras coisas na vida cristã, mas que não pensam em missão em torno dessas outras coisas. Vou dar alguns exemplos do que normalmente está na sua mente. Tem muito cristão que fala assim: pastor, eu amo a igreja, porque a igreja é um lugar de comunhão. Olha como eu gosto lá da Aliança, porque a Aliança tem um trabalho para as crianças, escola dominical para as crianças, e como isso é importante para mim. Eu vim para essa igreja por causa das minhas crianças, porque lá elas recebem um alimento. Então normalmente essas pessoas estão focadas em uma coisa preciosa da igreja, mas raramente isso tem qualquer conexão com missão. É a comunhão, o convívio ou as programações da igreja que parecem que motivam essa pessoa a estar na igreja. Segunda coisa que normalmente motiva muita gente é que o culto acaba sendo algo que faz bem à nossa alma. Nós gostamos de estar aqui porque nós adoramos o Senhor.
E o culto parece ser um lugar que realmente renova o nosso íntimo. Nós gostamos de adorar a Deus, de cantar louvores a Ele, de fazermos orações, de sermos edificados pela palavra de Deus. E isso é bom, e isso faz parte da vida da igreja, mas raramente isso tem qualquer conexão com missão. E por último, tem muita gente que fala assim, pastor, não, aqui a gente é muito sério. Para mim, o mais importante é o ensino da palavra. É a palavra, pastor. Se não for a palavra, não dá certo. E esse anseio pela palavra também é correto, é justo, é bom, mas raramente ele é conectado com missão. Agora presta atenção. Comunhão, culto, palavra. Por que Deus nos deixa neste lugar e não nos leva para junto do seu Filho? Se lá a gente teria comunhão perfeita, cultuaria sem pecado, e lá a palavra seria vista. Por que a gente fica aqui e não vai para o lugar em que essas três coisas são mais preciosas? Um autor que eu li, o John MacArthur, fala que a única razão pela qual Deus deixa a igreja na terra é para que ela cumpra a missão de anunciar o reino de Deus. Isto é, para que ela cumpra aquilo que o Senhor designou, para buscar e salvar o perdido, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Inclusive, é por causa da missão que pessoas têm comunhão, é por causa da missão que pessoas adoram ao Senhor, e é por causa da missão que elas querem ouvir a palavra. A missão, portanto, é o meio que Deus usa para que nós experimentemos as outras coisas que a gente gosta, e que estão certas, não são erradas, mas que muitas vezes não são conectadas com a missão. No entanto, eu falo dessas coisas e eu começo a lembrar que, mesmo falando de missões, muita gente permanece apática. Podem ouvir mensagens e mais mensagens e permanecem apáticas. Por que será que essa apatia permanece? Eu tenho duas desculpas que são comumente usadas, mas eu acho que não são boas. A mais comum, que eu ouço com frequência, é que pessoas entendem que elas não são envolvidas diretamente em missão, podem até ajudar a missionária aqui a colar, mas elas mesmo não são evangelizadoras e pessoas que buscam fazer discípulos, porque elas sentem que falta-lhes o treinamento. O que eu quero dizer por isso? É o crente que comumente diz assim, pastor, olha, eu até gostaria, mas eu não sei se eu dou conta. Vai que ela fala assim, o que eu vou falar? Ela vai me quebrar no meio. Aquela impressão de que a gente está despreparado. Por que essa desculpa não é válida? Porque a prática mostra que os principais missionários da igreja sempre são os novos convertidos, que estão tão empolgados com a salvação em Jesus Cristo e treinamento zero, mas mesmo assim eles falam de Jesus. Mesmo assim eles anunciam a Jesus Cristo em todo o tempo. A prática mostra como esses são as pessoas que naturalmente vão atrás de outros. E eu conheço pessoas que ganharam outros para Cristo, vamos dizer assim, conduziram outros a Cristo, mais no início da sua vida cristã do que depois, com mais tempo de maturidade. O que é irônico, não deveria ser assim. Uma segunda desculpa que é comum, é as pessoas dizerem assim que falta disponibilidade. Problema assim, sabe, poderia haver muito mais missão na igreja, mas se as pessoas se dispusessem, se as pessoas realmente se colocassem à disposição de Deus. E eu acho que essa desculpa é muito ruim. Porque Deus nunca parou a sua obra por falta de disposição. Inclusive tinha um tal de profeta Jonas, que não tinha lá muita disposição, mas Deus queria usá-lo, então ele fez Jonas ir. Com ou sem disposição, ele fez Jonas ir. Porque Deus nunca é barrado pela nossa falta de disposição. A missão nunca para por nossa falta de disposição ou disponibilidade. Então eu não creio que essas desculpas expliquem a falta de empolgação, a apatia. Mas o que dizer dos empolgados? Aqueles que são tão animados, que querem fazer missões o tempo todo e são muito alegres com isso e se frustram com a maioria apática. A sua empolgação é admirável e eu não quero dizer que ela não deveria acontecer, mas eu quero olhar mais atentamente para o que move essas pessoas à atividade missionária. O que impulsiona os empolgados? Por que eles são empolgados? E eu ouço duas coisas com frequência nos meios evangélicos que eu acho que não são sadios. Duas motivações comuns. A primeira é falar que elas fazem porque têm um senso de dever. O senso de dever não é errado. A Escritura tem momentos em que ela dá mandamentos sobre fazer missão.
né? Nós vamos estudar inclusive o fazer discípulos, é uma ordem. O senso de dever pode e deve nos motivar, mas quando o senso de dever é a principal motivação, nós somos tentados a cair num ativismo moralista. Um ativismo, e tem gente que é boa nisso. Que o negócio dela, vida cristã para ela é arregaçar as mangas e fazer coisas. Ela é craque nisso aí. Esse ativismo está na veia. E ela se incomoda com gente que permanece sentada no banco, esquentando o banco. Como vocês. Isso é muito comum acontecer. Gente que avalia dessa forma, que julga desse jeito. O problema do senso de dever é que o senso de dever apenas o senso de dever cria pessoas ativistas. A segunda motivação que eu vejo que é muito comum, e essa você já ouviu se você está na igreja evangélica há algum tempo, é a paixão pelas almas. Meu irmão, cadê a paixão pelas almas? A gente usa essa muito, inclusive para envergonhar as pessoas, para mostrar que você é insensível, seu gélido. Né? É aquela assim para envergonhar você, para assim, cadê a paixão pelas almas? O problema de focar principalmente na paixão pelas almas é que gente assim fica focado em emocionalismo. Tanto o senso de dever como a paixão pelas almas, na verdade, são impulsos interiores. E nós não podemos confiar no que está aqui dentro. Isso aqui não nos sustenta na missão. Isso aqui muda rapidinho. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Nós não podemos focar no interior. Nós precisamos de alguma coisa fora de nós, alguma coisa concreta, objetiva, que nos motive a fazer missões. Isso aqui, apaga. Isso aqui tem momentos ruins e bons. Então eu quero, nessa primeira mensagem da série, focar naquilo que eu entendo ser a única motivação evangélica para missões. Que pode ajudar os apáticos e certamente pode preservar o ânimo dos empolgados. Eu quero falar da importância de nós sempre termos na mente a grande história da redenção, focada na pessoa e obra de Jesus Cristo. E eu digo isso pelo seguinte: hoje eu só vou expor a primeira parte desse texto chamado a Grande Comissão, que é a parte mais negligenciada desse texto. Quantas vezes você ouviu gente pregar sobre ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não é? Muito, está lá em Marcos 16. Ou o texto de Mateus que fala, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa parte a gente ouve muito. Mas poucas vezes a gente ouve um pastor, um pregador, um conferencista focar em toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa frase quase que passa desapercebida. Essa frase nunca ganha destaque. Mas o que eu quero mostrar hoje nessa primeira mensagem é que ela é a base da missão. Se Jesus não tivesse dito toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o mandamento que vem depois seria sem sentido. Seria impossível. Seria sem cabimento. O fato dele dizer toda a autoridade me foi dada no céu e na terra é a grande chave, a grande motivação por detrás da missão. Portanto, eu quero que a gente comece a focar nessa pequenina frase e a aprender com ela. Quando eu pergunto então o que deve impulsionar a nossa missão, o nosso senso de compartilhar o evangelho e falar de Cristo para as pessoas, eu quero ressaltar a importância de nós entendermos a história, o drama, a grande história da redenção em Jesus Cristo. Digo isso por quê? Porque quando a gente estuda a Bíblia, presta atenção agora em como as coisas têm que estar conectadas com missão. Quando a gente estuda na escola dominical e tenta compreender como as histórias bíblicas estão conectadas com a obra de Jesus Cristo, é para você olhar a Bíblia como uma grande história. Pode parecer simples o que eu estou dizendo, mas não é. A maioria de vocês foi criado na igreja, a maioria de vocês que está na igreja há muitos anos, foi criado ouvindo histórias na escola dominical que estavam completamente desconexas. Histórias várias, talvez você lembre de todas as histórias. Você sabe da história de Sansão, você sabe da história de Davi, sabe da história de Moisés, você sabe a história de Josué, sabe todas as histórias. Você foi criado na igreja. Você que comigo ouviu tantas histórias na escola dominical, elas foram contadas como histórias soltas, bonitas, que falavam de Deus de algum jeito, mas desconexas. A Bíblia não é um amontoado de histórias desconexas. A Bíblia é uma história. Uma grande e bela história. E se a gente não percebe essa grande e bela história, nós perdemos de vista o Evangelho. Nós perdemos de vista o foco
em Jesus Cristo, e principalmente o ápice da sua obra na cruz e na sua ressurreição. E eu quero dar alguns exemplos de como o que eu estou dizendo aqui pode parecer simples, na verdade deveria ser, mas não é tão entendido assim. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo demoraram a pegar isso. Na verdade eles passaram os 3 anos com Jesus, não entendendo muita coisa que Jesus falava. O que me surpreende, porque você está tendo o melhor mestre do mundo do seu lado, você ainda diz assim, hã? Mas presta atenção em quantas vezes você vê os discípulos não entendendo. Dá um exemplo claro. Jesus Cristo pergunta assim, quem vocês acham que eu sou? Pedro dá aquela resposta. O cara foi 10 na prova. Ele falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, foi o Pai. Pedro devia ter se enchido assim, falando, obrigado, Jesus. Eu entendi. Mas na história seguinte, Jesus falava que ele tinha que morrer na cruz. E Pedro falou assim, Senhor, para de ser pessimista, Senhor. Está tudo dando certo. Caminha agora aqui, ó. Glória do reino de Deus. Ele não entendeu. E Jesus fala assim, arreda Satanás. Mas você fala assim, não, mas Pedro também tinha as escorregadas dele. Não, vai para o capítulo seguinte, o 17. Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Aparecem Moisés e Elias diante de Jesus Cristo. A glória de Jesus é mostrada ali. Muita luz e esplendor. Pedrão tinha que abrir a boca. E ele fala assim, Jesus, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui. Ele não tinha entendido que a razão de Moisés e Elias estarem ali é para mostrar que a lei e os profetas apontavam para ele, para Jesus. Tanto é que uma voz vem do céu e fala assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, você não pegou? O que eu estou te ensinando aqui? Não é para você ficar nesse acampamento glorioso, maravilhoso. É para você entender que ele é o foco da história. Mas não pense que só Pedro dava a bola fora, Tiago e João também. Inclusive a mãe deles achava tão especial que um dia chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quando o senhor entrar no seu reino, dá para deixar os meus meninos na direita e esquerda. Eles são meninos tão bons, eles servem assim com tão bom coração. Mas se você acha que eles eram bons, tem uma vez que eles estavam preparando um lugar em Samaria para Jesus chegar, e os samaritanos não quiseram que fosse preparado ali, porque Jesus ia para Jerusalém. Os samaritanos e os judeus não se davam. Então os samaritanos não deixaram preparar. Tiago e João ficaram tão enfurecidos que eles falaram para Jesus assim, podemos pedir fogo do céu para consumir essa turma aqui? Não é à toa que eles eram chamados de filhos do trovão. Para eles tudo era resolvido no braço. No braço. Eles não tinham entendido. Pedro tirou espada e cortou a orelha de soldado quando veio prender Jesus. Ele não tinha entendido que o reino dos céus não era conquistado por espada. O que eu estou mostrando brevemente é que os discípulos demoraram a pegar as coisas. Eventualmente pegaram e escreveram cartas para o nosso entendimento. Mas demorou. Porque não é fácil entender essa história. Ela é meio contraintuitiva. Essa história é um pouco estranha. Ela não parece sinônimo de glória quando alguém vai para a cruz. Meio estranho. É estranho que bem-aventurados sejam os que choram. Jesus falava umas coisas assim que não batiam com o que era natural no coração deles. Então, eu quero que você compreenda que se era difícil para os discípulos lá, é difícil para nós também. Por isso nós precisamos ouvir essas coisas. Uma das classes da escola dominical está estudando um livro do Michael Horton, em que ele dá exemplos de frases que a gente usa muito mal usadas, mas que a gente usa com frequência, que mostram nossa falta de entendimento do evangelho, que a gente deveria saber de cor e salteado. Vou dar 2 exemplos. Ele fala assim, olha, o que você precisa é ter um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa ter e a gente fala isso como se fosse assim, a frase tchan de evangelização, né? Você chegou naquele momento e você fala assim, você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Deixa eu te contar uma coisa, todo mundo já tem um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o problema deles. É que eles têm um problema pessoal com Deus, e eles estão debaixo da ira de Deus. Porque eles ofenderam a Deus. Eles não precisam de um relacionamento pessoal com Deus, eles já têm. Eles precisam de um outro tipo de relacionamento, de paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas a gente fala como se as pessoas não tivessem relacionamento com Deus, fossem tão distantes de Deus que elas estão lá neutras, meio assim, né? Elas não conhecem Deus, elas não sabem de Deus, nada. A Bíblia fala que elas têm conhecimento de Deus, mas elas suprimem esse conhecimento. Elas abafam esse conhecimento. Então, na verdade, não é que elas não têm um relacionamento pessoal com Deus, elas têm, mas muito ruim. Esse relacionamento precisa ser restaurado, mas a gente fala coisa indevida, porque a gente acostumou, é chavão que pegou. Uma outra que é muito comum é falar assim, ó, você precisa de ter Jesus dentro do seu coração, viu, querido? Não é só Jesus aqui não, é aqui, ó. É aqui.
Jesus no coração, é isso que muda as pessoas. Mas é interessante como a gente fala muito de Jesus aqui dentro, como se Jesus entrasse na minha história, quando na verdade a Bíblia inteira fala que eu entro na história dele, é a história dele. O mais importante é eu fazer parte da história dele, não ele da minha. Mas a gente inverte as coisas e coloca Jesus a meu serviço antes do que eu a serviço dele. Eu só estou mostrando como o evangelho, que deveria ser assim, coisa que nós sabemos de cor e salteado, às vezes nós não entendemos a sua profundidade. E se nós não entendemos o evangelho, nós também temos falha de entendimento na missão. Não poucos crentes acham que muitas vezes no Antigo Testamento o que Israel deveria ter feito é expandir o reino dos céus e trazer a bênção e paz sobre a terra. Serem instrumentos de Deus para construir um mundo melhor. Quando na verdade Deus nunca deu essa missão a Israel, essa missão era impossível ser feita por um homem pecador. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim, nenhum homem tem condições de restaurar esse mundo ao lugar, ao paraíso novamente. Pelo contrário, isso é obra de um descendente. Inclusive tem uma história conhecida sua, que é de Gênesis 12, em que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala assim, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Se é tu uma bênção, tal. Esse é um texto conhecido. Muita gente pega esse texto para falar de ordem. Você tem que ser uma bênção. Na verdade, o Novo Testamento não olha esse texto tanto como uma ordem, mas como uma promessa de que Abraão seria bênção para todas as famílias da terra por causa da sua descendência, em especial por causa do descendente, está lá em Gálatas 3. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Novo Testamento apresenta histórias do Antigo Testamento como essa de Abraão, e fala de missão, a missão não tem tanto a ver com o que eu faço, tem a ver com aquilo que Jesus Cristo faz. A história inteira gira em torno da promessa de quem faz as coisas acontecerem, que é Cristo. Por isso que eu quis chamar a atenção desse primeiro verso nessa passagem. Eu quero que a gente gaste tempo hoje pensando, por que é que Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra? É porque essa palavrinha, essa frasezinha pequena, é ela que dá sentido ao que ele diz em seguida. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. É ela que dá sentido. Ela é o fundamento, ela é a garantia, é a notícia que fundamenta toda a nossa missão. Sem tal autoridade ou poder, o mandamento missionário seria impossível de ser cumprido. Impossível. Eu não tenho como ir para todas as nações. Imagina 11 discípulos e alguns poucos seguidores a mais, ouvindo de Jesus, então, eu quero ganhar o mundo. Conto com vocês. Quer coisa mais assustadora do que essa? Ela só seria possível se Jesus Cristo dissesse assim, eu já tenho autoridade sobre tudo. Abram a boca. Portanto, essa frase é chave. Essa frase é o que dá coragem a homens em tão pouco número para falar de uma missão tão universal. O evangelho, portanto, antecede a missão. E eu quero que você guarde isso. Quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, essa é uma notícia gloriosa. É o evangelho da conquista de Cristo Jesus. É isso que deve impulsionar-me à missão. Agora, do que Jesus estava falando quando ele fala, toda autoridade me foi dada? Será que Jesus não tinha autoridade antes? Será que mas Jesus não era Deus, você pergunta? Jesus não fez coisas grandiosas? Essas perguntas são justas e eu quero falar delas brevemente. Primeiro, é verdade que Jesus Cristo mostrou autoridade, poder, quando ele curava pessoas, quando ele expulsava demônios, quando ele ensinava. Não poucas vezes nos evangelhos, Jesus mostra essa autoridade. É verdade que é uma autoridade meio velada. Às vezes Jesus fazia alguma coisa e pedia para quem era curado para não falar, lembra? Óbvio. Só depois da ressurreição que tem que falar. Antes, algumas coisas permaneciam contidas. Não eram reveladas e anunciadas. Mas é importante que a gente veja que ele já mostrava sim poder. Ele já mostrava autoridade. Mas o que é que está sendo dito aqui quando Jesus diz, depois da cruz e da ressurreição, que toda a autoridade tinha sido dada a ele? Então deixa eu explicar em poucas palavras o que a gente entende por exaltação de Cristo. Cristo assumiu uma missão que nenhum homem no Antigo Testamento conseguia cumprir. Nenhum homem. A começar do primeiro e mais perfeito deles, Adão. Adão era um homem que tinha autoridade sobre todas as coisas na criação. Ele só tinha um limite, uma árvore, e ele não se contentou. E ele quis mais autoridade do que ele tinha.
Em contrapartida, nosso Salvador não julgou por usurpação o ser igual a Deus, diferente de Adão que queria ser igual a Deus. E o nosso Salvador então se submeteu à vontade do seu Pai, para então receber do seu Pai toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Cristo faz contraste com o primeiro homem, e na verdade com o sentimento de todo homem. Adão era aquele que deveria sujeitar toda a criação sob o seu domínio. Lembra? Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Adão deveria dominar sobre todos os animais. Adão e Eva foram colocados por Deus como gerentes daquela criação. Mas na hora de dar ouvidos, Adão e Eva ouvem mais a serpente antes do que sujeitar a serpente. Antes do que ouvir a Deus, eles ouvem a criação. O Salvador, em contrapartida, não dá ouvidos à serpente. Quando ele é tentado no deserto, ele ouve o seu Pai, ainda que a serpente esteja diante dos seus olhos, tentando colocá-lo no caminho de pecado e de perdição. Isso mostra como nosso Salvador é aquele que consegue fazer aquilo que nenhum homem conseguiu. Nenhum homem conseguiu. Ele é aquele que de fato consegue cumprir a missão. Ele é aquele que obedece perfeitamente em nosso lugar. É aquele que sofre todo o castigo da lei no seu corpo. Portanto, quando chega no momento final e climático da vida de Jesus, a Escritura nos ensina que o Pai chancela o cumprimento da missão. Ele dá o seu selo de aprovação, por assim dizer. O texto famoso, que é o de Filipenses 2, eu citei um pedacinho há pouco, fala assim que Jesus Cristo não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo figura humana, forma de servo. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o texto continua dizendo assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira, com o nome acima de todo nome. Isto é, porque ele se sujeitou à vontade do Pai, cumpriu a sua missão, por isso Deus o exaltou. Então Jesus Cristo recebe, a partir do momento da ressurreição, a chancela do seu Pai, de que a missão havia sido cumprida. Então a ressurreição é o início dessa gloriosa conquista e expansão do seu reino. Agora Jesus Cristo pode enviar o seu Espírito e trazer poder em nossas vidas para testemunhar. Agora Ele pode interceder por nós junto ao Pai. Agora Ele pode nos preparar um lugar. Ele fala: vou para junto do Pai preparar um lugar para vocês. Agora Ele pode subjugar e julgar todos os inimigos e assim por diante. O que eu quero que você entenda é o seguinte: agora vem o momento chave. Jesus é quem cumpriu a missão. A missão não tem tanto a ver com o que eu faço por Deus, mas o que Deus fez por mim. Jesus Cristo é o cumpridor da missão. Quando ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele cumpriu a missão. Agora ele simplesmente diz: abra a boca, fale. O fazer discípulos tem a ver com anúncio, ser arauto. A nós não é dada a alegria de conquistar. Ele é quem conquista. Nós simplesmente usufruímos da sua conquista. Nós somos meros anunciadores, arautos, que falam daquilo que Cristo conquistou. E o que Ele conquistou é glorioso e universal. Às vezes a gente tem que parar para prestar atenção em detalhes do texto. Esse texto que a gente leu no começo tem 4 vezes a palavra todo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. É bem grande o negócio. Mas isso não é aquilo que você e eu vamos fazer. É aquilo que Jesus Cristo já fez. E agora eu caminho baseado naquilo que Ele fez. Jesus é o missionário perfeito que cumpriu a missão. E a minha missão não tem muito a ver com a missão dele. A minha missão não é imitá-lo, tanto quanto anunciá-lo. Essa é a minha missão. Anunciá-lo. Eu estou dizendo essas coisas e eu quero terminar agora dizendo o seguinte: por que essa frase é tão chave? Porque saber que eu faço missão baseado na autoridade que Jesus Cristo já tem, faz toda a diferença. Lendo um material do Michael Horton, ele trouxe uma ilustração muito bonita, muito legal, pessoal dele. Ele e a esposa tiveram trigêmeos. E ele disse que durante a gravidez, ele não tinha nenhuma segurança, nem da parte dos médicos, nem da parte de Deus, de que os 3 bebês seriam saudáveis. E nasceriam com vida e permaneceriam vivos. É muito difícil numa gravidez como essa, tudo dar certinho. E por mais que os médicos fossem confiantes, não, vai dar certo, tal,
Nenhum médico dá certeza. Impossível dar certeza. E Deus também nunca prometeu que as coisas deem certo. Às vezes a gente fala umas bobagens, não fica tranquilo, vai dar tudo certo, viu? Certeza que Deus está contigo. Não é verdade? Deus nunca prometeu essas coisas. O bebê também morre, infelizmente. E ele diz que ele ficou aflito, aguardando a notícia. Sabe o que o acalmou? Quando o médico chegou e falou assim: pai, parabéns, todos estão vivos. Sabe o que ele me ensinou com essa história? O que me acalma não é uma confiança vazia, é a notícia do que já aconteceu. É isso que me acalma. Sabe o que enche o meu coração de alegria e de impulso para fazer missão? Não é que nós vamos fazer grandes coisas, na graça de Deus, não. É que Ele já fez grandes coisas. É a notícia que muda o meu ânimo, que impulsiona o meu coração. É o fato de que toda a autoridade já foi dada a Ele no céu e na terra. Já é certo. É notícia. E notícia passada e é segura. É por isso que eu quero que vocês aprendam sobre missão e orem para que Deus nos faça missionários baseados na notícia. Não no nosso ânimo, não na sua paixão pelas almas, não no senso de dever, não porque o pastor falou. Não. Se essa notícia é gloriosa para você, ela deve impulsionar você e eu a fazermos missão. Eu vou orar por isso, para que Deus nos faça enxergar essa notícia como sendo tão gloriosa quanto ela é. Pai, nós te rogamos a graça de entendermos esta notícia de novo. A autoridade que foi dada a Jesus Cristo e a conquista de todas as coisas e o domínio sobre tudo neste mundo é algo que nem sempre nos é claro. Às vezes nós temos a impressão de que esse mundo anda de mal a pior e não há solução para ele. Às vezes nós temos medo de que algumas coisas vão dar errado na nossa vida e esquecemos do controle que o nosso Salvador tem de todas as coisas. Às vezes nós temos medo de enfermidades, medo da morte, medo de problemas financeiros ou quaisquer outros de relacionamento que perturbem a nossa vida, como se Cristo não pudesse ser a nossa esperança em meio a esses problemas. Senhor, nós perdemos de vista a história. E por causa dessas preocupações todas, nós perdemos de vista a nossa missão. A missão de que Cristo já conquistou a autoridade sobre tudo. De que nós devemos apenas anunciar a sua vitória. Anunciar a sua conquista. E ver o seu reino expandir sobre toda a terra. Senhor, abre os nossos olhos. Faz-nos mais animados com uma motivação evangélica. Nós rogamos em nome de Cristo. Amém.